Olá, eu estou de volta! Se você é mulher, precisa de um espaço para se sentir compreendida, precisa aprender a lidar melhor com os diversos conflitos do universo feminino, vem pra cá que esse aqui é o seu canal. Sou Geissa Costa Spack, psicóloga clínica, e a minha missão é ajudar você a se tornar sua melhor versão. Vamos comigo então, que no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como lidar caso você identifique que vive uma relação que é baseada na dependência emocional. Eu falei um pouquinho sobre as características, sobre os sintomas de uma dependência emocional no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, vai lá dar uma conferida e depois volta pra cá. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bora lá! No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você que assistiu o vídeo anterior e se identificou, acha que a sua relação é de dependência emocional. Calma, tudo tem uma solução. É claro que o processo não é assim tão simples, mas hoje eu vou te dar algumas dicas para começar a lidar com isso de uma forma melhor, certo? Bom, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre o que era uma dependência emocional, falei sobre alguns sintomas. E para a gente definir melhor o vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a dependência emocional, para a gente relembrar, é a dificuldade de estabelecer, de nutrir e de manter laços, vínculos saudáveis com as outras pessoas e com a gente mesma. Quando eu digo com a gente mesma, pode gerar um pouquinho de dúvida, mas a questão é a seguinte: para que a gente estabeleça uma relação de dependência emocional com alguém, isso quer dizer que a nossa relação com a gente mesma já não estava muito bem. A nossa relação com a gente mesma já estava meio balançada. Por isso a gente sentiu essa necessidade de ter este vínculo de apego, de carência, de dependência com uma outra pessoa, já que o nosso ser, a pessoa que a gente é, não parecia suficiente para nos fazer felizes. Então a gente passa a manter relações não tão saudáveis com a outra pessoa, justamente porque a gente não se sente capaz de ser feliz sozinha. Então, o primeiro passo, com certeza, é a gente aprender o nosso próprio valor para então ter vínculos saudáveis com alguém. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre como lidar melhor com isso. É claro que não existe uma receita milagrosa, não existe 3 passos e se livre da dependência emocional. É claro que isso exigiria um processo psicoterápico, exigiria um processo longo de autoconhecimento, mas essas dicas que eu vou passar são básicas e elas vão te ajudar a começar a gerir essa situação de uma maneira melhor. Então vamos lá. O primeiro passo: com certeza, toda resolução de problema, toda resolução de um conflito, seja ele interno ou em relações, passa primeiro pelo reconhecimento. Então você precisa reconhecer que existe um problema. Não tem como resolver algo que você não reconhece como sendo problemático. Então, com certeza, essa primeira etapa tem que ser você perder este medo de dizer em voz alta: sim, eu vivo uma relação de dependência emocional e eu quero e preciso mudar isso. Então, esse primeiro passo é fundamental. Ele envolve ali um reconhecimento disso. A gente precisa olhar para esta situação e identificá-la e verbalizar que ela é um problema que precisa ser resolvido. O segundo passo é querer muito. Então, tem que ter uma força de vontade gigantesca para transformar essa situação. Justamente porque qualquer mudança, por mais simples que seja, ela implica uma dificuldade tremenda, porque aquele hábito, aquele vínculo já é forte demais, já é padronizado demais, já é automático demais e com certeza gera muito sofrimento sair dele. Então precisa querer, mas querer muito. Todos os dias tentar fazer disso uma situação diferente, verbalizar em voz alta mesmo e tentar fazer com que esta situação se transforme a partir da tua força de vontade, a partir do teu querer. Tem uma frase de Freud que dizia que a gente só consegue mudar uma situação quando a gente quer muito. E ele dizia da seguinte forma: a mudança só vem quando o medo de não estar vivendo, né,
o sofrimento de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança. Então precisa estar incomodando muito, precisa estar doendo demais para que a gente empreenda uma ação e faça diferente. Porque o cômodo, aquilo que a gente já conhece, é muito difícil ser modificado. O terceiro passo, que eu considero mais longo, mais trabalhoso, mas também o que traz mais resultados, é aprender a ser feliz sozinha. Então a gente precisa aprender a gostar da nossa companhia, a gente precisa aprender a desenvolver a nossa autoestima, o nosso sentido de valor próprio. E a gente precisa fazer isso urgente. Antes de entrar em qualquer relação, a gente precisa ter uma boa relação com a gente mesma. Então, só assim, quando a gente se sente suficientemente feliz sozinha, é que se a gente quiser, a gente pode entrar numa relação. E assim, quando a gente se desenvolve a este ponto, a gente passa a optar por estar numa relação. A gente passa a escolher. Se a gente estiver numa relação, é porque a gente deseja estar, não porque a gente precisa. E aí tem uma diferença fundamental, uma diferença gigantesca. E assim, pra gente ir finalizando esse vídeo de hoje, esse passo é difícil, mas eu considero fundamental, ele é extremamente importante, certo? Então, se você se identificou, se você acha que realmente é dessa forma, você tem uma dependência emocional, ou o casal, os dois têm uma dependência emocional um do outro, não deixe para amanhã não, começa hoje. Começa com essas regrinhas básicas, com esses 3 passos básicos que eu te passei. Comece reconhecendo que sim, você vive uma dependência emocional e que durante todo esse tempo aí você deixou a sua felicidade nas mãos erradas. Não que exista uma mão certa para deixar, não que essa pessoa aí que você se relacionou seja a pessoa errada para depositar a sua felicidade. Mas isso quer dizer apenas que a sua felicidade não pode estar na mão de uma outra pessoa, a não ser na sua. Essa sim é a mão certa para depositar toda a sua felicidade, todo o seu destino, todas as suas escolhas e suas decisões. E com certeza, depois de fazer esses 3 passos, começar fazendo esses 3 passos, se você ainda sentir que isso está muito difícil, procure psicoterapia. É um processo fantástico de autoconhecimento que transforma vidas. É claro, se você quiser. E pra gente finalizar esse vídeo aqui hoje, então, vou dizer pra você fazer todos esses passos com muita força de vontade. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa nos comentários, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, assim fica mais fácil de você conseguir identificar quando chegou novos vídeos, certo? Um beijo pra vocês, eu espero que vocês fiquem bem e até mais!